Oi pessoal, vamos aí então para a melhor parte da matéria. Quem tem assistido aí comigo as outras matérias aqui da Cultive, as aulas que eu dou aula, sabe que eu sou apaixonada por responsabilidade civil. Então aqui no direito ambiental não tinha como ser diferente para vocês. Então vamos lá. É a parte mais legal, na minha opinião, obviamente, né? Talvez vocês não gostem tanto, mas não é alguma coisa pesada que vocês vão aí ter aquele, ai meu Deus, mais uma aula, que preguiça, etc. Não, é uma parte mais legal que a gente já consegue visualizar aí de uma forma mais clara. Então, o que eu falei para vocês aí já nas outras aulas? Quando a gente fala de direito ambiental, a gente tem que pensar que não pode ser a primeira matéria do curso, porque ela envolve várias outras matérias. E aqui não vai ser diferente. A responsabilidade civil não vai ser igualzinha àquela que a gente tem no direito civil da faculdade, mas vai ser bastante semelhante. A gente vai ter que usar vários conceitos lá da responsabilidade civil que a gente aprendeu no direito civil para aplicar aqui no direito ambiental e para ver que algumas coisas vão ser diferentes e por que elas são diferentes, como que a gente vai gravar isso. Beleza? Então, tranquilinho, é uma aula bem gostosa hoje, espero que vocês aproveitem aí. Então, vamos lá. Responsabilidade civil por danos ambientais. Eu quero que vocês lembrem que responsabilidade civil vai envolver 3 coisas, lembram, gente? Vou rabiscar aqui, me perdoem. Então, vai ficar lá, ó, o ato ilícito ou lesivo, dependendo aí de como vocês prefiram tratar. Então, você vai ter que ter um ato que gerou um dano. Lembram? Então, se você tem um ato, uma ação que vai ser ilícita, que vai ser lesiva, ela vai gerar um dano para alguém. O nosso alguém aqui nesse caso vai ser aí o meio ambiente. E a pessoa que for o agente desse ato ilícito, ele vai ser considerado aí o poluidor para nós, aqui no direito ambiental. E a gente vai precisar também de... Me desculpem, ficou um horror isso aqui. Nexo causal, que é o que vai ligar o ato lesivo ao dano. É aquele elo de ligação. A gente tem que conseguir estabelecer algum sentido entre aquele ato e o dano. Beleza? Então vamos continuar aí. Eu queria que vocês lembrassem aí esse pedacinho de conceito, que é tranquilo, mas tem gente que não gosta muito de civil e tal, acaba deixando de lado, não lembra disso. Então já esclarecemos aqui. Então, por mais que no direito ambiental a gente tenha aí a responsabilidade civil, a gente tem que pensar que ela não vai deixar de ser aplicada no caso de responsabilidade administrativa ou criminal. Não vai existir aqui para nós o bis in idem nesse sentido. Vai poder ter processo aí em todas essas esferas, ok? E aí, a gente vai dizer aqui o seguinte, ó, conduta lesiva ao meio ambiente vai ser sujeitada aí os infratores, que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, a sanções penais, administrativas, independentemente de obrigação de reparar os danos causados. Obrigação de reparar, a gente fala de esfera civil aqui, beleza? Então, isso está prescrito aí no artigo 225, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal. Vamos seguindo aqui. Para a gente ter responsabilidade civil, a gente precisa necessariamente ter um dano. Se não tiver dano, não tem o que ser reparado. Então, o que vai ser aqui no nosso direito ambiental? O dano. Vai ser o dano ambiental. Vai ser um prejuízo causado ao meio ambiente por uma ação ou omissão humana que afete de modo negativo o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e, por consequência, atinja também de modo negativo, sempre aí de modo negativo, todas as pessoas de maneira direta ou indireta, inexistindo uma definição legal de dano ambiental no Brasil. Ixi! Então, professora, você tá louca, né? Porque você começa o tópico com o conceito de dano ambiental e no final você diz que não tem um conceito no Brasil.
Pois é, gente, não existe um conceito no Brasil, mas eu quero que vocês saibam o seguinte, que quando falar em dano ambiental, por mais que a gente não saiba exatamente classificar ele, conceituar ele, a gente sabe que ele existe. E aí a gente vai ter que dizer algumas coisas que fazem com que ele seja realmente tido aí como um dano, que vai ser aí a diminuição do direito, dessa garantia fundamental de todas as pessoas de ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aí a gente tem, né, o impacto negativo, a pessoa pode ser atingida por ele direto ou indiretamente e por aí vai. Mas eu quero que vocês gravem aqui o ação ou omissão humana para gerar um dano ambiental. Então, um dano ambiental lato sensu, já que a gente não consegue estabelecer um conceito fechadinho, vamos ver o estrito sensu e o lato sensu. O lato sensu vai dizer o seguinte, que é aquele que afeta todas as modalidades de meio ambiente. Pode ser o natural, o artificial, o patrimonial, né? Genético, cultural, laboral, todos eles aqui. E o dano ambiental estrito sensu, aquele mais específico, vai afetar os elementos bióticos ou abióticos da natureza. Resumindo, lesão ao meio ambiente, dano ao meio ambiente, vai envolver essa lesão ao direito fundamental que todos nós temos de gozar de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, já que o meio ambiente é um bem difuso de uso comum do povo. E o conceito legal de poluidor? A gente não tem um conceito fechadinho para dano ambiental, mas para poluidor a gente vai ter aqui então. Então, o poluidor, que é aquele agente do dano, agente da lesão ilícita, né, da ação, vai ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Quando a gente falar de poluidor, a gente vai falar de degradação ambiental, porque a degradação ambiental envolve mais coisas do que simplesmente a poluição. Mas, para a prova de vocês, eu quero que vocês saibam aí os conceitos de poluição, tá? Então, isso que eu acabei de falar para vocês está no artigo 3º, inciso 4º, da Lei 6.938, de 1981. Poluição, então, que vai ser, né, a ação aí que vai causar o dano. Resulta de atividades que prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. Então, ó, mesmo que for estético, gente, se poluiu, é considerado aí um dano ambiental. Lancem matérias. Eu boto os acentos ali, depois eu leio, tá tudo errado na minha cabeça. Vamos de novo. Lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. E a gente vai ter também aqui, ó, poluição sonora, que é aquela que advém de ruídos, sons, em desacordo com os padrões ambientais. E a gente pode ter também a poluição lícita e a poluição ilícita. A poluição ilícita, ela precisa extrapolar aquela capacidade mínima estabelecida aí, né, pelo poder público. Então, ela vai extrapolar a capacidade natural da absorção ambiental desses impactos que ela causar. E a poluição lícita é aquela que a gente precisa fazer para a gente poder sobreviver. Ou seja, a gente precisa pegar fruta, né, para comer, por exemplo, e a gente vai estar desmatando, querendo ou não. A gente precisa cortar árvore, petróleo para fazer gasolina, etc. Mas a gente tem que fazer isso de modo sustentável, de modo que a gente não destrua tudo que o meio ambiente tem aí para nos proporcionar. E aí, se a gente olhar os padrões máximos de poluição editados pelo poder público, a gente vai saber quando que essa poluição vai ser lícita, se ela se encaixar dentro desses padrões, ou quando ela for ilícita, quando ela extrapolar aí
esses padrões, então. E as obrigações do poluidor, então? Quais serão elas? A obrigação de não fazer, que vai ser cessar aquela lesão ao meio ambiente, para que ela não aconteça mais, ou simplesmente para que não agrave o dano que já foi feito ali. E a obrigação de fazer é uma reparação ou uma compensação do dano ambiental, que a gente já vai ver a diferença entre elas. Ou seja, faça alguma coisa, poluidor, conserte aquilo que você estragou, dê um jeito de que aquilo volte ao status quo anterior. E aí a gente volta aqui, ó, para lembrar de um conceito que eu já passei para vocês. Obrigação propter rem do proprietário. O que é isso, gente? A obrigação propter rem, ela deriva da coisa. Então, se eu sou dono da coisa, eu tenho uma obrigação sobre ela. O que é isso? Se tem um dano no terreno que eu comprei lá, um dano ambiental, e o terreno é vendido para mim com aquele dano, não importa se fui eu que causei ou se foi o proprietário anterior, eu tenho que repará-lo mesmo assim, porque eu tenho obrigação em função da coisa e não em função da minha atividade, se eu degradei aquele pedaço ali ou não, tá? Então, se você tem uma obrigação propter rem, você tem até 20 anos para fazer com que aquele dano suma, seja completamente reparado ou compensado, sendo que você tem que demonstrar aí que de 2 em 2 anos, pelo menos você cumpriu com 1/10 daquele dano, né? Você daquela reparação ou daquela compensação ali daquele espaço. Então vamos aí para a responsabilidade propriamente dita do poluidor. A responsabilidade no direito ambiental ela vai ser de regra objetiva, e isso está previsto no artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6.938 de 81. Então, anota no seu caderno, responsabilidade do poluidor objetiva, tá? Isso quer dizer o que, gente? Que ninguém vai analisar a culpa do poluidor. Ninguém quer saber se ele foi negligente, imprudente, imperito, se ele não quis causar aquilo, que não foi a intenção dele. Não importa. Ele vai ser responsabilizado simplesmente por haver um dano que decorreu de alguma atividade dele. E o dano ambiental não vai ter natureza sancionatória ou pedagógica, ele vai ter simplesmente uma natureza reparatória. Então ninguém quer aqui, ó, punir o poluidor, ensinar o poluidor que não é mais para fazer assim. Ele quer simplesmente que seja restaurado aquele espaço, né, do meio ambiente que foi poluído, degradado, enfim. E a ação do poluidor, ela pode ser omissiva, que ele deixou de fazer alguma coisa, ou pode ser comissiva, que é aquela ação que ele fez mesmo. A omissiva, ela vai dispensar a análise de culpa, porque ela vai ser objetiva. Então, por mais que ele deixou de fazer alguma coisa, ninguém vai querer saber se teve culpa ou não. É preciso que o agente tenha o dever de atuar para evitar a ocorrência do dano, mesmo que de modo aí, né, a fiscalizar, decorrente da previsão legal ou contratual, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. A pessoa jurídica de direito público, então, nota no seu caderno. Podem ser poluidores por atos comissivos ou omissivos também, tá? Então, o poder público, ele pode ser um poluidor direto, quando ele exerce atividade que vai, né, gerar poluição ali, que, por exemplo, uma atividade petrolífera pela empresa estatal, né, vai ser o poder público poluindo diretamente. E o poder público, ele pode ser também um poluidor indireto, quando ele deixar de fazer alguma coisa, por exemplo, quando ele não fiscalizar direito, ou quando ele cometer um erro, ele vai ser o indireto. Ele, por exemplo, né, aqui, ó, na concessão de licença irregular, que gere uma degradação ambiental. Então, ele não viu, passou alguma coisa despercebida aí do poder público e ele concedeu uma licença ambiental de forma irregular e ocorreu um dano ambiental grande naquela área, por exemplo.
Aí o poder público vai ser o poluidor indireto e também vai poder ser responsabilizado, porque o que eu disse aqui para vocês, ó, que pode ser de forma comissiva ou omissiva, né? E a responsabilidade dos estados pelos danos ambientais também é objetiva, gente. Não é porque é do estado que vai ser responsabilidade subjetiva. Ela é sempre aqui objetiva. E quando o estado ele é poluidor indireto, cabe ação de regresso do estado contra o poluidor direto. Se o estado for responsabilizado, ele vai poder depois cobrar do poluidor direto aquele prejuízo que ele teve. E todos os poluidores, né, sendo aquele que é direto ou indireto, eles são responsáveis solidariamente pelos danos ambientais causados. Lembram do que é isso, gente? Quando a gente fala de solidariedade, é que todos são culpados, né? Que todos têm que pagar por aquela indenização, por aquela reparação da mesma forma. E aí a pessoa lesada, aí no caso do meio ambiente, vai ser, né, alguém que represente o meio ambiente, vai poder cobrar de qualquer um deles indistintamente. E depois eles, né, os poluidores, diretos ou indiretos, resolvem entre eles quanto que cada um teria que pagar, tá bom? Então, por que tem essa responsabilidade solidária? Para que nenhum dos envolvidos se escuse aí de responder pelo dano por acreditar que não tenha contribuído para ele de modo direto. E aí, visando afastar a responsabilidade. Por isso que é a responsabilidade solidária, para não deixar ninguém de fora aí. E o nexo causal, que é o elo de ligação, né, do ato ilícito ao dano. Então, ele é opa, que flecha feia. A nossa flechinha aqui, ó, ele é o nexo causal. É o elo de ligação. Então, é o entendimento aqui, ó, do STF, que está no livro do Frederico Amado, que diz o seguinte: para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz, quando deveria fazer, quem deixa de fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam e quem se beneficia quando os outros fazem. Então, olha quanta coisa que envolve aqui. Então, a pessoa ela precisa efetivamente produzir o dano para ser considerada ali responsável? Não, gente, não precisa. Ela pode simplesmente fazer, deixar de fazer, não fazer quando deveria fazer, não se importar quando os outros estiverem fazendo, financiar para que façam ou se beneficiar do que foi feito, beleza? Então, o nexo causal vai ser muito amplo aí, né, para ligar o ato ao dano. E a inversão do ônus da prova, gente. Professora, ninguém tá falando de direito do consumidor aqui, tá louca? Tá falando de inversão do ônus da prova? A inversão do ônus da prova vai caber aqui também no nosso direito ambiental, gente. Então, o que vai acontecer aqui? Se no direito do consumidor o juiz vai falar para o fornecedor, no caso, né, de haver a inversão do ônus da prova, fornecedor, prova para mim que você agiu corretamente, prova para mim que o consumidor está errado, ou então prova para mim que o seu produto não tinha defeito. Lembram disso? E aqui no direito ambiental vai ocorrer da mesma forma. Quem é o agente do dano? O poluidor. Então, o juiz vai falar o seguinte: poluidor, traz a prova para mim de que você não fez isso que estão falando, de que você não se beneficiou, de que você não tem nada a ver com esse dano que foi produzido aí ao meio ambiente. Tá bom? Então, o STJ, ó, ele vai admitir em ações de reparação de danos ambientais com base no interesse público e no princípio da precaução a inversão do ônus da prova.
E a gente tem mais um instituto aí que a gente vê lá no direito do consumidor quando a gente está estudando. A desconsideração da personalidade jurídica. E aí é o artigo 4º da Lei 9.605 de 98, que vai dizer que pode sim ser desconsiderada a personalidade jurídica daquela pessoa jurídica para que não seja a pessoa jurídica um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aí ao meio ambiente. E pode ter excludente de responsabilidade no direito ambiental, perdão? Pode ter simplesmente quando o empreendedor demonstrar que não existe o dano ou mesmo, que não decorreu direta ou indiretamente da atividade que ele desenvolve. Então, olha, para o poluidor, considerado poluidor, se excluir da responsabilidade, para o empreendedor, como diz aqui, que a gente não sabe ainda se ele é culpado, então não dá para chamar ele de poluidor. Então o empreendedor ele vai ter que demonstrar que não tem o dano que está sendo acusado, ou então que ele não tem nada a ver mesmo, nem direta nem indiretamente, com aquele dano que foi causado ao meio ambiente. E o prazo prescricional aqui no direito ambiental, como que funciona? É 5, é 3, é 10 anos? Como é, gente? Não existe prazo prescricional. Sabe por quê? Porque o direito ao meio ambiente ele é imprescritível, inalienável, intransferível. Lembram disso? Então, se o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado ele é imprescritível, um direito imprescritível, não existe o prazo prescricional para entrar com as demandas aí de reparação. E quando que não há possibilidade de recomposição ou regeneração natural, gente? Não tem como recompor e deixar o status quo anterior voltar a ser efetivo ali naquele terreno, por exemplo. Como que a gente faz? Existem 2 outros institutos aí para ajudar a gente a sanar aquele dano. Mesmo que não seja de forma ali pedagógica e nem sancionatória para o poluidor, e sim reparatória ao meio ambiente. Vai ser a compensação ambiental, que nada mais é de adoção de medidas específicas com o intuito de aproximar ao máximo aquele ecossistema degradado de suas condições naturais, originárias, beleza? E a indenização em pecúnia, que vai ser aí o último caso mesmo, porque a responsabilidade civil aqui no direito ambiental ela não tem o intuito de ser uma sanção, uma punição para o poluidor. Então, se não tem como recuperar aquele meio ambiente do jeito que ele era antes, aquele ecossistema, na sua forma originária, não tem como compor ali, fazer essa compensação do meio ambiente, de tentar, mesmo assim, fazer com que ele volte ao status quo anterior. Você vai ter que pagar aí uma indenização em dinheiro. E esse dinheiro vai para onde, gente? Vai para um fundo de recuperação de bens lesados. Porque esse dinheiro aqui ele tem que ser usado para beneficiar a coletividade, já que foi um direito aí coletivo, difuso, que foi degradado aí, lesado, ok? E a competência, então, a competência para legislar, sobre a responsabilidade por dano ambiental. É concorrente entre a União, Estados e o Distrito Federal, cabendo aos municípios simplesmente a edição de norma suplementar de acordo com o interesse local. Para quem quiser dar uma olhadinha, está prevista aí a competência no artigo 24, inciso 8º da Constituição Federal. Então, vamos revisar aqui rapidinho, gente. Tipo de responsabilização civil vai ser a reparação, a compensação e, por último, em último caso, a indenização. O responsável pelo dano ambiental é o
poluidor direto ou indireto, pessoa física ou pessoa jurídica, de direito público ou de direito privado, e aqui ficou provado, é um i, gente, perdão, que causar a degradação ambiental. A responsabilidade no direito ambiental é objetiva e solidária, e as excludentes de responsabilidade é mostrar que não houve o dano ou então que não tem o nexo causal, né, com a atividade lesiva e o dano. Só assim que o empreendedor vai poder se excusar da responsabilidade aí. Gente, responsabilidade civil tá ok. Vocês já podem se considerar aptos aí para exercitar as questões. E eu espero que vocês tenham aí muito sucesso. Se quiser entrar em contato comigo, me procura aí nas redes sociais, que assim que eu puder eu respondo vocês. Até a próxima!